Alô, minha gente, um grande abraço. Estamos iniciando mais um programa Hildebrando Marques, do blog Hildebrando Marques. Programa que tem a finalidade de informar, de entreter, de conversar com autoridades, com personalidades. E por isso que eu peço a vocês, logo no início desse programa, que inscrevam-se no YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques e blog Hildebrando Marques. Programa de hoje, Ney Araújo, o nosso doutor Ney Araújo, dando dicas de trabalhismo e de previdencialismo. Também o nosso advogado Pedro Paulo, advogado e contabilista, professor, e que vem aqui também com a sequência chamada Uma Voz em Defesa do Consumidor. Bom, para começar o programa de hoje, nós vamos à primeira sequência, que é Pensamento do Dia. O pensamento do dia de hoje diz o seguinte: um sábio disse certa vez: defenda-se com um sorriso, ofenda com seu silêncio e vença com a indiferença. Bom, meus amigos, vamos prosseguir agora com o programa, com o nosso ponto de vista. Mas antes eu queria fazer aqui um elogio, um meu abraço, a minha solidariedade e dar os parabéns ao meu meio-irmão, que é Josias Marques. Foi vereador em 2 mandatos, foi secretário de Desenvolvimento Social, foi subprefeito do Bairro Novo em Jardineópolis e voltou ao seu antigo trabalho, que é exatamente no Ciretran de Carpina, onde foi chefe também, mas voltou para completar a sua aposentadoria. Josias completou a idade nova na quinta-feira passada. Então, eu costumo chamar de irmão, porque meio-irmão é assim. Josias é filho da minha madrasta com meu pai, portanto, o sangue de Josias é o sangue do meu pai. Então, quando acontece disso, de ser de outro pai, de outra mãe, chama-se meio-irmão. Mas eu chamo de irmão também. Para mim isso não faz diferença nenhuma. Portanto, ao meu amigo, meu irmão, companheiro, Josias Marques, os meus parabéns. E agora vamos ao ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. Meus amigos, nesta segunda-feira passada, dia 10, os municípios de todo o Brasil receberam mais de 13 bilhões do repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o chamado FPM. E as prefeituras recebem uma boa grana disso. O fundo distribuiu 13 milhões para os municípios de todos os países, e esses 13 milhões acrescidos dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o chamado Fundeb, o valor ultrapassa a marca dos 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais que foram distribuídos em todo o país para as prefeituras. Por exemplo, a prefeitura da cidade do Carpina, do município de Carpina, recebeu um repasse de 7.125.651 reais e 89 centavos. Para quem não entendeu,
eu vou repetir essa cifra. Uma verba no valor, repasse no valor de R$ 7.155.651,89 sendo que o valor de R$ 465.011,99 maior do que o ano passado, do ano de 2024, onde foram repassados na mesma data a importância de R$ 6.660.639,90. Já quando considerados os recursos enviados no mês de janeiro, foram R$ 14.176.612,96, sendo que R$ 1.880.995,53 maior que em 2024, quando foram repassados R$ 12.297.617,43. É muita cifra para a cabeça das pessoas armazenar tudo isso e discernir tudo isso. Carpina já recebeu repasses neste ano de 2025, um total de R$ 21.302.264,85. Em 2024, o valor para o mesmo período, e no ano passado, foi de R$ 18.956.257,33, sendo o valor maior neste ano de 2025, foi maior R$ 2.346.000 e quebrados 52 centavos. Vou passar aqui a relação dos municípios que receberam aqui na Mata Norte este ano do repasse do FPM. As prefeituras estão com dinheiro. E a prefeitura aqui da Mata Norte, que recebeu o maior valor, foi a prefeitura de Goiânia, onde está lá instalada uma fábrica de plasma, que é aquele negócio do sangue, e uma fábrica da Fiat, onde grandes automóveis estão sendo importados aqui para o país, para todo canto, ali daquela fábrica da Fiat. Pois bem, a prefeitura de Goiânia recebeu o repasse de R$ 7.175.773,48. Eu estou falando de Goiânia, a prefeitura que recebeu o maior repasse foi a prefeitura de Goiânia. Em segundo lugar, vem a de Carpina, com a nova prefeita, a prefeita Eduarda Gouveia, que já entrou sentada aí numa boa grana para trabalhar pelo município. Vejam o valor, ouçam o valor que Carpina recebeu, a prefeitura de Carpina: R$ 7.125.651,89. Menos do que Goiânia, R$ 50 mil. Menos de Goiânia. Pau d'Alho, aqui, pertinho da gente, recebeu R$ 5.797.901,94. Pau d'Alho recebeu quase 6 milhões. Timbaúba recebeu R$ 5.436.605,21. Aliança, também aqui pertinho da Mata Norte, R$ 4.487.000,
R$ 868,31. Isso é a Aliança. Agora, Itambé recebeu R$ 3.945.328,26. Aí vem Glória de Goitá, que é do lado de cá. Glória de Goitá recebeu R$ 3.893.318,82. Vicência também, com todas essas prefeituras com novos gestores. Vicência recebeu 3 milhões, recebeu menos de quem? Glória de Goitá, Vicência. R$ 3.872.468,27. Nazaré da Mata recebeu menos do que Vicência. Recebeu R$ 577.986,56. Macaparana, terra de Paquinha, prefeito, e do deputado Antônio Moraes, recebeu R$ 3.496.394,72. Condado, também cravado aqui perto de Goiânia, Condado recebeu R$ 3.433.149,54. Vamos aqui pertinho pra gente, numa cidade que já pertenceu a Carpina, hoje é independente, Lagoa do Carro, com o novo prefeito, o Zé Luiz. A cidade de Lagoa do Carro recebeu R$ 2.853.566,53. E a cidade de Lagoa de Itaenga, que também prefeito novo, Lagoa de Itaenga, R$ 2.776.060,17. Itaquitinga, R$ 2.630.468,65. E Chã de Alegria recebeu do repasse do fundo do FPM R$ 2.265.024,17. Essas, meus amigos, foram as cidades aqui da Mata Norte, né, que receberam o fundo de participação do município, uma boa grana para começar a administração. Carpina foi a segunda colocada com 7 milhões. Ainda teve aqui, ó, Ferreiros com R$ 2.250.583,61. Tracunhaém, aqui, a cidade do artesanato do barro, recebeu R$ 2.235.781,94. Buenos Aires, cujo prefeito agora é um vitoriense, o ex-deputado Henrique Queiroz. E Buenos Aires, ali pertinho de Nazaré da Mata, recebeu R$ 1.972.313,63. E por fim, Camutanga, uma cidade também aqui da região, recebeu R$ 1.382.318,95. Encerramos aqui para não ir mais longe, e foram essas cidades aqui da Mata Norte que receberam o seu FPM. Os prefeitos não venham me dizer que está faltando dinheiro para isso e aquilo, a não ser para grandes obras, rodovias, PEs que estão esburacadas por aí precisando de grana do Estado, mas para as obras de dentro da cidade, calçamento, se for um saneamento básico pequeno, pode fazer, escolas, merenda escolar, segurança, a Guarda Municipal, né, pode receber aí uma farda nova, e por aí vai. Então, os prefeitos da região, Condado foi a que mais recebeu, segundo lugar foi Carpina, 7 milhões e tanto. Carpina recebeu menos do que Goiânia, R$50 mil, mas a grana de Carpina também foi boa. Portanto, senhores prefeitos e senhoras prefeitas, mãos a obras,
Vamos gastar essa grana em favor dos seus munícipes, ou seja, dos cidadãos de suas cidades que elegeram vocês para gerir os destinos das cidades e melhorar a situação do povo. Esse é o meu ponto de vista de hoje. Alô, minha gente, vamos seguindo aqui com o programa e mandar um abraço aqui para os nossos internautas de todo o país. Quero mandar um abraço aqui principalmente para os nossos amigos de Tracunhaém, ao prefeito irmão, ao prefeito que foi reeleito. Quero mandar um abraço também aqui lá em Tracunhaém para a Baixinha, para a Peu, para toda a família de Zé Imael. Um grande abraço a todos vocês. A gente segue trazendo aqui mais uma sequência dentro do programa, mais um quadro dentro do programa, que é o quadro Pauta Livre. Vejam bem, senhores e senhoras, Deise Moura dos Anjos suspeita de matar 3 pessoas da família do marido após comerem um bolo de frutas cristalizadas. O bolo estava envenenado com arsênico. Foi encontrada morta essa cidadã que envenenou as pessoas da família, foi encontrada morta dentro da penitenciária estadual feminina de Guaíba, na manhã da quinta-feira passada, segundo a Polícia Penal. Ela teria se enforcado, segundo o laudo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Deise foi presa temporariamente no dia 5 de janeiro, suspeita de envenenar a farinha utilizada em um bolo consumido em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nas vésperas do Natal, ou seja, no ano passado. A polícia também investigava se ela matou o sogro, o seu Paulo Luiz dos Anjos, que morreu em setembro após consumir bananas e leite levados em pó, o leite em pó, levados à casa dele pela nora. Em nota, a Polícia Penal divulgou que ela foi encontrada sem sinais vitais, ou seja, morta, durante uma conferência matinal naquela penitenciária de Guaíba. Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o serviço de atendimento médico de urgência, que, ao chegar no local, constatou o óbito. Segundo o SAMU, a morte ocorreu por asfixia mecânica auto-infligida. O que quer dizer a asfixia mecânica auto-infligida? O que quer dizer isso, minha cara Paula, Kaique? Enforcamento. Então, a senhora Deise estava presa na penitenciária daquele município do Rio Grande do Sul. Suspeita, ela estava presa até temporariamente, porque não havia ainda sido o julgamento. Estava presa temporariamente, suspeita de matar 3 pessoas da família do marido, e antes podia ter até envenenado o sogro também, com banana e leite. As 3 pessoas envenenadas por ela, o arsênio estava dentro da farinha que fez o bolo. Agora veja bem que tragédia para uma família. Morrer 3 pessoas da família do marido. Ela foi presa exatamente por isso. Depois
de presa. Se suspeitou também que ela poderia ter matado o sogro. Ainda ia a julgamento, porque estava presa temporariamente. Ainda ia a julgamento, mas enforcou-se. Ou seja, foi morto por asfixia mecânica autoinfligida. Nome bonito, não é grande, né? Para dizer que a pessoa foi enforcada. Mas está morta também. Uma família, uma tragédia grande dessa que acontece por aí, no Brasil todo. Esta foi a notícia da Pauta Livre. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Carlos Maia, Nádia Maia, os irmãos Maia, que todo ano faz um encontro para celebrar a quantidade de anos do Grupo Alcano. Esse ano comemorou 51 anos e a festa é numa Asprec ali, a Avenida Caxangá, um clube que tem lá, e esse ano eu não pude comparecer, que eu estava dodói, mas soube que deu muita gente e a festa foi até às 9 horas da noite, porque começa às 3 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, e a festa foi bonita. Abraço aos irmãos Maia e parabéns pelos 51 anos, uma boa ideia. E agora, meus amigos, no programa, vou convidar aqui o meu amigo, o advogado, o contabilista, professor, na sequência, uma voz em defesa do consumidor. Meu amigo Pedro Paulo. Vamos lá, Pedro? Olá, Idelbrando Marques, meu amigo, tudo bem com você? Idelbrando, no último programa eu falei sobre a troca de produto, porque o consumidor, por exemplo, comprou fora do estabelecimento e aí, nesse caso, ele tem até 7 dias por direito de arrependimento. Agora, no programa de hoje, eu vou falar sobre a possibilidade de troca, o direito de troca de produto, de bens duráveis ou não duráveis, por questões de defeito ou vício no produto. Então vamos lá. Os produtos não perecíveis, o consumidor ele tem até 30 dias para reclamar de defeito ou vício. E os produtos considerados duráveis, como um sapato, por exemplo, o consumidor passa a ter 90 dias de direito para reclamar. Reclamando, a empresa ou a loja, porque o consumidor ele pode reclamar a qualquer um dos dois, ou o fabricante, ou na loja onde ele comprou, não é? Via de regra, isso acontece na loja, por isso que é bom guardar a nota fiscal, a etiqueta do produto, para poder, e o termo de garantia, se tiver, para poder realizar essa troca. Então, chegando à loja, por exemplo, o lojista vai dizer o quê? Nós podemos lhe dar um desconto, trocar por outro produto similar ou igual, ou podemos também mandar para assistência técnica. Se for para colocar na assistência técnica, então a loja passa a dar um prazo de 30 dias a partir da data da reclamação para poder sanar o defeito. Se por acaso passarem os 30 dias e o defeito ou o vício não for sanado, aí o consumidor passa a ter direito, inclusive, a ter o dinheiro de volta. Então é isso, Idelbrando, e vai acontecer muito. As pessoas que fizeram compras no Natal e no Ano Novo, geralmente, em janeiro, passam por isso. Tem que voltar para trocar o produto por defeito ou vício. Um grande abraço. Segue o programa e eu quero mandar um abraço para Gilvanildo Guedes, um carpinense de boa cepa,
que sempre a gente está em contato. E vou trazer aqui no programa para falar do Clube Lenhadores, que agora é um clube de campo, mas que não tem quase nenhuma atividade, porque, meus amigos, também não tem sócio. Porque o clube do centro da cidade, que era a coqueluche da juventude, muitos namoros, muitos noivados começaram ali, o clube era centrado entre a Praça São José e do outro lado a Avenida Estácio Coimbra, não, a Avenida Getúlio Vargas, que é chamada de Rua dos Tamarindos por causa da plantação de tamarindos que existe ao longo daquela avenida. E o Clube Lenhadores era de um lado a Rua dos Tamarindos e à frente para a Praça São José, no seu segundo plano. E Givanildo foi presidente do Clube Lenhadores por muitos mandatos e também foi presidente da Bazuca, bloco que fomos nós que fundamos, o Biral, o Fernando Monteiro, o Edson Chagas, Joaquim Lapa, Chico Merôndia e tantos outros companheiros que participaram da Bazuca, que era um bloco anárquico, né? Um bloco anárquico, mas que não fazia mal a ninguém, e que saía toda sexta-feira de carnaval, e no carnaval saía pela manhã e voltava para o Clube Lenhadores para dar uma canja à orquestra, era sanfona, cavaquinho, já o surdo, o taró, e era um bloco harmônico e que todo mundo gostava de entrar para pular no carnaval. E agora, meus amigos e minhas amigas, aqui no programa Hildebrando Marques, do blog Hildebrando Marques, vamos à sequência focalizando a notícia. No Focalizando a notícia de hoje, é sobre desvio de emendas parlamentares. Isso está virando uma febre no Congresso Nacional. Lá onde os deputados federais e senadores recebem as emendas deles agora, é maior até do que o orçamento da União. E ninguém tem uma tal de emenda secreta que nós, o que pagamos tudo isso, os contribuintes da nação, não sabe para onde vai, não recebe a prestação de serviço, o deputado manda para onde quer, até fora do estado dele, ele manda tantos milhões, isso não presta conta, isso é uma vergonha. Pois bem, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou o afastamento de um assessor de um deputado federal. O diretor da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul e um assessor foram alvos de busca e apreensão pela Polícia Federal na quinta-feira, dia 13, quinta-feira passada. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou o afastamento do funcionário do Rio Grande do Sul e do secretário parlamentar do gabinete do deputado federal Afonso Mota. Vou dizer aqui o nome dele. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Os afastados foram André Fiegenbalfi, olha que nome horroroso, Cliver André Fiegenbalfi, diretor, ele era diretor administrativo e financeiro da Metroplan, vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul. E o outro, Lino Rogério da Silva Furtado. Lino Rogério da Silva Furtado, que era secretário parlamentar do deputado federal do Rio Grande do Sul, Mota. Os dois foram alvos de mandados
de busca pessoal e de busca domiciliar para a apreensão de aparelhos celulares, computadores, isso por parte da Polícia Federal, que é encarregada de fazer esse trabalho que vem determinado do Supremo Tribunal Federal. A investigação teve início após a descoberta de conversas extraídas do celular do Sr. Cliver André Frierbauff, na qual sugere o secretário parlamentar Lino Rogério o envio de emendas pelo deputado federal em favor de uma unidade hospitalar mediante o pagamento de vantagem indevida, ou seja, mediante propina. A verba vai, e o camarada vai aqui, vamos dizer, 5 milhões. Olha, 2,5 vai para a obra e 2,5 aqui vai para nós dois e mais um parlamentar. É isso que acontece. O magistrado apontou que a Procuradoria-Geral da República explicou que 2 emendas nos valores de R$309 mil e a outra de R$117 mil foram emitidas antes do início das tratativas entre o Oliver e o Lino, o que afasta qualquer possível vinculação com as emendas patrocinadas pelo deputado federal Afonso Antunes da Mota. Somente a nota fiscal datada de 23 de fevereiro do ano passado, 2024, diz o ministro, no valor de R$100.200, refere-se à captação de emendas daquele parlamentar. E por aí vai, isso é no Brasil todo. E que sabe quem manda hoje no Executivo Federal? É o Congresso Nacional, através dos deputados federais. O governo, o presidente Lula, está de mãos atadas. Que o partido dele tem uma certa quantidade, mas a base aliada do presidente Lula está fragmentada. Então, o Centrão, que tem partido de toda qualidade, de esquerda, de direita, de centro, e por aí vai, e se impõe e diz, nós só vamos aprovar isso aqui do presidente depois que ele liberar as nossas emendas. E principalmente as emendas secretas, que é uma excrescência, é um abuso, isso não devia existir. O cara pede 2 milhões, 3 milhões, seja lá a quantia que o valha, e aquela quantia não aparece lá na transparência, que é para ser para outros órgãos, a AGU, o Tribunal de Contas da União. Não aparece nem para onde foi, nem quanto foi, nem a prestação de conta. Aí eles deitam e enrolam. O ministro Flávio Dino, que já foi governador, deputado estadual, prefeito, foi delegado de polícia, senador, governador, sabe de tudo. É um homem preparadíssimo. Foi indicado por quem? Por Bolsonaro? Não. Foi indicado pelo presidente da República. E ele está botando o dedo na ferida, minha gente. É isso que o Brasil precisa. E aí agora os parlamentares federais e os senadores já estão de beicinho para o lado do ministro. Porque o ministro está querendo entrar na seara deles. O ministro está ali para fiscalizar. A maior parte dessas coisas de fraudes que estão acontecendo no Brasil, e há muito tempo isso vem acontecendo, o ministro chegou agora, tudo que vem nesse negócio vai para ele, e é aqui. Não vai liberar a verba enquanto não disser quanto gastou dessa aqui. Cadê essa verba desse deputado que foi para Tocantins? Um deputado do centro do país, do Goiás por ali,
designou uma verba milionária para o estádio do Tocantins. Quanto foi? Sabe que se foi muito dinheiro. Cadê a prestação de conta? Não tem. Foi feita a obra, não se sabe, não paga o que tiver aí para ele agora. Por isso os deputados, os senadores estão de beicinho para o lado do ministro Flávio Dino. Tomara que aparecesse mais uns 3 ou 4 ministros desse no Superior Tribunal Federal para dar um jeito nesse pessoal que está acostumado a fazer esse tipo de coisa que não é devida aqui. Isso é fraude. É tomar o dinheiro do povo, jogar as traças, jogar pelo ralo e fica por isso mesmo, ninguém fiscaliza. O Tribunal de Contas às vezes fiscaliza, manda para lá, mas quem vota é eles, quem vota é eles. Gostaria mesmo de ver mais uns 3 ou 4 Flávio Dinos integrando o elenco de ministros do STF para ver se acaba com essa bandalheira. E essa foi a notícia em destaque do Focalizando a Notícia. Muito bem, meus amigos, vamos seguindo aqui com o programa, mandando um abraço para o meu amigo Mozart, Jorge Mozart, grande figura. Abraço também ao Dr. Lyndon Johnson, este grande advogado que sabe tudo de lei eleitoral. Quando eu quero me tirar algumas dúvidas sobre a lei eleitoral, eu toco o celular para o Dr. Lyndon Johnson e ele já veio 2 vezes aqui a esse programa em uma audiência, principalmente pelo pessoal do meio político, vereadores, prefeitos. Quando ele vem para cá, o pessoal haja ligar, essa coisa toda. Grande e brilhante advogado, principalmente no segmento da lei eleitoral. E agora, seguindo com o programa, vou chamar um amigo meu de muito tempo, que está sempre tirando dúvidas da área do trabalhismo e do previdencialismo, direito do trabalho e da previdência. Doutor Ney Araújo, tirando dúvidas com a sequência O Direito de Quem Tem Direito. Olá, significativo comunicador Ideobrando Marques e flexíveis telespectadores desse programa. Vamos trabalhar? Os aposentados e pensionistas do INSS e os beneficiários do BPC Loas tiveram ampliado o prazo para pagamento de empréstimo consignado, de 84 meses, correspondente a 7 anos, para 96 meses, correspondente a 8 anos. Atualmente existem 63 milhões de contratos de empréstimos consignados ativos, tomados por 10 milhões de aposentados, 3 milhões e 800 mil pensionistas e 2 milhões e 600 mil beneficiários do BPC Loas. A taxa de juros mensal também subiu de 1,66% para 1,80%. Bem, meus amigos, chegou a hora da entrevista no programa Hildebrando Marques. Olha, e hoje, atendendo a pedidos, nós vamos repetir aqui, exibiremos uma entrevista com o professor Gustavo Estevão, porque além de ser esclarecedora, o professor Gustavo Estevão, ele é responsável pela entrada do curso técnico no Instituto Federal de Pernambuco, o curso de Segurança do Trabalho. Então, nós vamos exibir
ou melhor, reexibir a pedidos essa entrevista com o professor Gustavo Estevão no dia de hoje. Vamos a ela então. Mas, meus amigos, vamos à hora da verdade de hoje. Hoje a produção convidou aqui o professor Gustavo Estevão. O seu nome verdadeiro é Gustavo Maurício Estevão de Azevedo, natural do Recife, do bairro de São José. Nasceu no ano de 59. Professor, viveu grande parte de sua vida lidando com pessoas nessa comunicação saudável que é a educação. Técnico em segurança do trabalho pela ETFPE de 1979, graduado em ciência jurídica pela Unicap em 1994, fez especialização em capacitação de docentes pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 96, mestre em gestão pública pela UFPE em 2010, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. O ingresso foi em 1982. Lecionou disciplinas no nível técnico, tecnológico e pós-graduação. Ex-coordenador do curso técnico de segurança do trabalho pela IFPE, responsável pela regulamentação do curso técnico de segurança do trabalho pela IFPF, responsável pela implantação do NAPDES, Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas no IFPF, ex-gestor estadual do programa TECNEP do Ministério da Educação para a inclusão de pessoas com deficiência na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ex-secretário substituto do CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Ministério da Educação, ex-diretor de Infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, consultor de empresas para programas de empregabilidade de pessoas com deficiência. Áreas de estudo: legislação ocupacional acidentária e previdenciária, legislação sobre acessibilidade, inclusão na educação profissional e tecnológica, empregabilidade das pessoas com deficiência, políticas públicas inclusivas. E tem mais, é porque o currículo é grande e a gente não pode passar o tempo do programa todo só lendo aqui o currículo do nosso ilustre convidado de hoje, que eu tive a honra de conhecê-lo, e ele me deu uma satisfação, um prazer de dizer que já tinha conhecido o meu saudoso querido mano Paulo Marques, o que me dá um prazer maior e uma satisfação maior. Mas, professor Gustavo Estevão, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para a gente bater esse papo, para essa conversa amistosa nesta manhã. Um abraço grande e muito prazer em tê-lo aqui. Eu digo mesmo, né? Conhecê-lo, Ideobrando, é para mim uma alegria, né? Saber até que eu não sabia que você também, né, irmão do Paulo Marques, falecido, né? E saudoso Paulo Marques, que eu tive a honra de conhecê-lo também. Obrigado. E estou aqui à sua disposição, né? Vindo aqui a Carpina, né? Já conhece Carpina, né? Essa cidade maravilhosa, Obrigado. sem dúvida, né? E é uma honra para mim, pode ter certeza. Professor, o senhor nasceu em Recife, no bairro São José, que é o bairro mais central, me parece, da capital pernambucana. É verdade. Então você é um recifense nato. É verdade, é verdade. O que é que o senhor, na sua juventude, na sua infância, vivenciou ali no bairro São José? Bom, dava para a gente fazer uns 3 ou 4 programas para falar sobre isso. Fica à vontade. Sem dúvida nenhuma. Mas
quem conhece ou vivenciou o bairro de São José numa época diferente dessa nossa, Sim. hoje, né? Sabe muito bem que o bairro de São José era um foco de excelentes carnavais, né? E até hoje eu acho que ainda tem essa fama, né? Tem lá o maior clube do mundo, né? Isso, lá ele nasceu, né? E até hoje está lá, sempre prestigiando, que é o Galo da Madrugada. Exato, né? Mas esse Galo da Madrugada que eu conheci, quando surgiu, não é esse que a gente conhece hoje, né? Que é considerado Totalmente diferente, né? muito diferente. A tecnologia. Ele estava também. começando, né? Não tinha esse desfile assim tão fabuloso, Pomposo, né? Pomposo, exatamente. Mas não tinha perdido já a sua... Ao contrário, era uma beleza diferente, porque, inclusive, o carnaval de Recife não era esse carnaval que a gente conhece hoje. Sim. Né? Então, na minha infância, eu me lembro muito desse carnaval, né? Eu também me lembro muito com relação ao que era o bairro de São José, que hoje já não é o mesmo também, né? Não existia ainda Mudou muito, a né? Avenida Dantas. Com certeza. Eu vou só citar aqui o que era a Praça Sérgio Loreto, né? Que hoje apenas um quarto dela está lá, né? Que foi transformada, né? Deu lugar a Dantas Barreto. A Praça Sérgio Loreto era uma praça enorme, né? Eu diria que, não querendo ser muito assim dimensionado, mas parecia muito a Praça do Derby, em termos de tamanho, né? Ela era muito bonita. Eu cansei de ir lá no lago da Sérgio Loreto para pescar umas lebristinhas, né? Para colocar no aquário, né? Então era coisa desse tipo. E também foi a época em que eu cursei o que naquela época era o antigo primário, né? Que hoje é o chamado fundamental, né? Obviamente fundamental menor. Eu estudei ali na Escola Reunidas da Matriz de São José. Na Matriz de São José, que até hoje também está lá. Exatamente, né? Passou por uma reforma agora, né? Passou, certo, foi revitalizada. Revitalizada. Aquilo ali, sem dúvida alguma, é um dos prédios mais antigos de Recife, né? Que merece muita atenção, né? Pela história. E eu estudei ali do lado, né? Tinha uma escola cenecista, que era conduzida por então Padre Edivaldo, né? O falecido Padre Edivaldo, que começou a vida dele sacerdotal ali, na Matriz de São José. Mas não é aquele Padre Edivaldo que era lá da Casa Forte. E era o padre, começou lá. Começou lá, Padre Edivaldo, exatamente. Foi meu professor de catecismo. Imagine, né? Eu sou católico. Mas enfim, tem muitas lembranças, né, que me permitem dizer que foi realmente inesquecíveis, né? Esse resto de Praça Sérgio, podemos dizer assim, porque era uma praça grandiosa e se tornou pequena em virtude dessas mudanças que da Dantas Barreto, né? A Rua Imperial também, né? Ali o Cais, que tem ali a chamada Avenida Sul, né? Ela foi ampliada. Então mudou muito. E outra coisa... E aí, todos também um viaduto das 5 pontas. Sim, era isso que eu ia perguntar. Ali na Praça Sérgio Loreto fica, inclusive, a sede do Galo da Madrugada. Sim. Fica de frente para a Praça Sérgio Loreto. O famoso coreto que ainda resta ainda tem lá, da praça, né? O coretozinho que tem até um galo. Verdade. Um galo lá. Agora, o primeiro viaduto do Recife foi ali no inaugurado, e eu assisti essa inauguração, né, pelo então prefeito Augusto Lucena, né, que sem dúvida alguma ficou muito conhecido por isso. Ele foi quem inaugurou. Ele ficou o bairro quase todo. Não, ele fez muitas obras. Muitas obras que hoje são polêmicas, até, por exemplo, o próprio viaduto está para sofrer. Vai sofrer porque mudança. Tem um projeto que já está em execução, de revitalização. De revitalização, vai ser ali, vai ter uma praça também. Urbanização, né? Exatamente, perfeito. Ali já tem 2 pilares, ou melhor, 2 prédios grandes que ficam ali naquele cais, ali onde era... As chamadas Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Isso, exatamente. Que vai fazer parte do projeto, eu acho. E né? Já é parte do projeto, exatamente. Mas o viaduto das 5 pontas, Hildebrando, ele na verdade, para a época, foi uma modernidade. Sim. Para a época. Né? Hoje não é mais, é claro. Até na própria engenharia, né, de construção de viadutos, ele hoje até diria que está
atrasado, né? E tem uma descida de uma curva muito É perigosa. verdade, ele faz uma coisa para cair lá ali na frente da antiga rodoviária. não Isso, exatamente. Então, claro que as coisas mudam, né? Vão se modernizando, até a própria tecnologia, mas na época ele foi de grande impacto, né? De muito efeito para a melhoria do trânsito, né? Professor, ali, fazendo parte, acho que já desse projeto, foi construído ultimamente um centro de convenções, acho que já estão terminando, que vai ser o primeiro no centro da capital, porque nós só temos um centro de convenções aqui em Olinda. No limite, né? No limite, Olinda, que foi construído, eu acho que no governo de Marco Maciel, e que foi um falatório contra, que aquilo não levava a nada. Hoje é um grande centro de eventos para todo mundo, inclusive de eventos internacionais. E agora vem esse ali no Cais de Santa Rita, de um hotel de um porte internacional, que é não sei se é Novo Recife o nome. É isso aí. Né? Eu acho que sim. Um grande hotel de 5 estrelas, isso. com marina, com tudo. Marina, exatamente. Vai avançar muito aquilo, tudo dentro do bairro de São José. Eu entendo, Hildebrando, na minha concepção, lógico, como até um ex-morador do bairro São José da época, né? Como você falou, o Recife, o centro de Recife, que não é só o bairro São José, envolve Santo Antônio, bairro do Recife, né? Boa Vista, ele tem toda uma história da cidade de Recife que precisa ser preservada. Porque se não for preservado, o que vai acontecer? Aqueles prédios antigos, inclusive muitos tombados, né? Eles não sendo preservados, eles vão ruir, eles vão desmoronar, cair. E existe bastante, né, professor? Exatamente, precisa fazer uma restauração de muita coisa ali. E lógico que isso está ligado, obviamente, à vitalidade dos bairros, né? Com relação não apenas ao comércio, mas até a residência. A Rua da Aurora, que também compõe, né? Esse conjunto. A Praça da República, olha, eu acho que é um dos lugares mais bonitos de Recife. Aquele conjunto arquitetônico ali da Praça da República. O senhor falou aí da Rua da Aurora, eu acho que aquilo ali é um cartão postal. Verdade. Da cidade, As duas. Aqueles seus a Rua casarios. do Sol e a Rua da Aurora, né? As duas. É verdade. Lembram até aquele casario português. Pronto, é verdade. Com o rio Capibari passando ali, lindo, é muito lindo aquilo ali. Então, tudo isso, eu acredito que hoje é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, de todos os recifenses, né? Não apenas dos gestores do município, mas de todo o recifense, de revitalizar isso daí, não deixar de maneira alguma cair no esquecimento. Na época de Jabas, ele deu uma impulsão muito grande no bairro do Recife, que o senhor fala, o Recife Antigo, né? Deu uma revitalizada. O bairro do Recife, que é a ilha, que é também muito bonita e antiga. É um casario muito bonito. Muito bonito, sim. Aquela parte ali do Marco Zero. Marco Zero, né? Aquilo ali, que está muito diferente do que era lá antigamente. Porque já existe ali um conjunto de obras do nosso, que fica lá naquele pier, os chamados a Recife, onde fica as obras do nosso grande mestre lá da Várzea, com Brenan. Ricardo não, era Francisco Brenan. Que tem a estátua lá. Tem aqueles. Que foi comemorativo aos anos 2000, se não me engano, né? Muito bonito aquilo ali. E aquilo ali devia ser mais explorado. Sim. Inclusive pelos pernambucanos. Nós precisamos, como recifenses, eu diria até pernambucanos, nós temos uma vocação natural para o turismo. Isso. Nós temos vocação natural. Agora precisamos se profissionalizar. Precisamos saber como explorar melhor. Você vê, tem países da Europa que vivem somente de turismo. Portugal é um deles. Então nós poderíamos ter o turismo como uma fonte de renda, né, dentro da nossa economia, muito presente, muito forte. E é uma indústria sem chaminé. Sim, não polui, é só visitação, traz dividendos para o Estado. É verdade, é verdade. E acho também que deveria ser essa pasta aí do turismo muito mais explorada, porque não é só a capital, a gente estava falando da capital, mas se você for para o interior, tem muita coisa a ser vista. Eu não conheço Pernambuco todo, conheço alguns lugares. Ainda eu estava falando com meu irmão ontem à noite, que ele foi visitar a cidade de Triunfo, ali
saindo de Serra Talhada. Conheço. E na feira voltou encantado com a cidade, muito. né? Com algumas coisas de lá. É um dos Bico do melhores Papagaio. climas daqui de Pernambuco. Triunfo, né? Essa Fica época mesmo 1.200, agora é de frio. Tá vendo até, eu não sei se já terminou, mas é um festival do estudante que naquela região se fez muito em São José do Egito, naquela região ali do sertão. Mas tem outros lugares, aqui pertinho, Nazaré da Mata, os engenhos, a história lá do lado sul ali. Vicência. Não é? Vicência aqui. Tem um circuito, inclusive, de pontos turísticos, né? Me esqueço o nome agora, tem a Pedra de Juá, como é o nome, meu Deus, é uma pedra muito bonita, que é lá em cima, um monte. Em Vicência? Em Vicência. É onde se faz aquele negócio do parapente. Exatamente. Tem outra que é pouco conhecida por nós, pernambucanos. Mas faz parte de um circuito internacional. É verdade. Eu tenho outra pedra famosa aqui na região que já fica mais no agreste ali, depois de Limoeiro, que é a Pedra do Navio. Do navio. Na cidade de Bom Jardim. Bom Jardim. Uma certa feita, eu parei lá, subi naquela pedra e tal, e eu achei uma coisa maravilhosa que deveria ser explorada pelo município, o governo do estado. Ali um restaurante, uma coisa para criança, e que o novo prefeito agora criou isso lá, sabe, fez uma lagoa lá, fez umas coisas diferentes. E eu vi em fotos, ainda não tive a oportunidade de ver, eu vi da maneira que está sendo utilizado agora, mas eu gostei dessa iniciação, dessa iniciativa do Agora, prefeito. sabe o que é que isso exige, Hildebrando? Eu acho que é qualificação profissional das pessoas que ficam à frente disso. Desde os gestores, as pessoas que vão fazer a parte operacional. E isso está muito ligado a uma área que eu gosto muito, que é a educação. Eu vi aqui no seu currículo. Educação, né? Eu sou professor aposentado. E educação profissional, inclusive. Certo. Então, às vezes, muitas pessoas, inclusive, vivem disso, têm fonte, né, de lucro, de receita, são empreendedores, mas são... na prática, não tem nenhuma formação, não entendem o que é empreender o turismo. Empreender o turismo é uma atividade que exige qualificação. Mas o senhor tocou no ponto agora que eu vou pegar esse gancho para perguntar para o senhor como foi a sua iniciação no mundo da educação. Mais outro assunto que dá para a gente falar uns 3 programas aqui, né? Mas vamos lá. Veja, parece que foi ontem. Né? Para mim, eu digo a você que eu tenho quase 4 décadas como professor, mas eu não, uma coisa que eu não esqueço, o meu primeiro dia em sala de aula, né? É inesquecível, né, professor? Fica na nossa memória, fica. E eu tenho que dizer a você o seguinte: educação, muita gente fala, né, amigos meus, mas como é que você foi ser professor? Você podia ter sido advogado, né? Podia ter sido tanta coisa, né? E foi ser professor. Eu digo, olha, dizem que isso é vocação. É o que falam. Tem uma cadeira antigamente, a Salesiano tinha, que era o teste vocacional. Sim, ainda existe isso, tem. Lógico, não como era antigamente. Sim. Né? Hoje é tudo tecnológico, né? Deve ter diferente, mas é importante você se conhecer das suas habilidades, né, de que você tenha, porque não existe alguém que não tenha habilidades. Todo mundo tem. Você só precisa conhecer quais são e se voltar para isso, né? E às vezes a gente faz isso até quase como que naturalmente, né? Se você perguntar por que você foi ser professor, eu não sei. Eu de repente me vi diante dessa situação, gostei, obviamente, né? Me dei muito bem e caminhei, fui fazendo e na prática, né, digamos assim, me formei professor, até que o dia que eu busquei qualificação. Aí sim, né, eu busquei qualificação, eu busquei também fazer um curso de capacitação de docentes, como você falou, e fui entendendo melhor o que era pedagogia e assim por diante. Mas no início, lá no início, você perguntou, né, no início foi vocação, puramente gostar. E até hoje eu não deixei de gostar. Mas, professor, é um mundo que você tem um contato com pessoas de diferentes
de credo, de raça, de segmento social. E esse contato com... Isso lhe chamou a atenção também para esse gosto, né? Veja, o ato de entrar em sala de aula é um grande desafio, né? Sem dúvida nenhuma, você tem que estar preparado para cumprir o seu papel como professor de ensinar, né? Ensinar não é uma tarefa, digamos assim, aleatória. Você precisa se preparar, você precisa planejar, você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento. Isso tudo você vai aprendendo, obviamente, cada vez mais, e não para nunca de aprender. Eu sou um eterno aprendiz na área da educação, nunca deixei de ser, né? Mas, assim, é claro que isso é algo que você descobre e se fascina, principalmente por esse lado humano. Porque o professor, ele tem que ser professor de toda uma sala. Ele tem que ser professor de todos os alunos. E os alunos não são iguais. Ao contrário, cada um tem sua peculiaridade, sua maneira de aprender. Isso eu descobri. Mas isso aqui faz ser um mundo dinâmico, né? E é o grande desafio, porque é algo que você precisa investir no material humano, muito mais do que até no conhecimento. De você ter o conhecimento, é você saber lidar com essa sala de aula. Exatamente. E aí tem um outro lado que eu aprendi, também comecei a me apaixonar, que é a área da educação inclusiva. Que é inclusiva. Que é a área de se preparar, de se adequar a receber, dentro de uma escola, uma sala regular, alunos que tenham alguma deficiência. Então eu participei de um grande projeto que foi iniciado no Ministério da Educação, fui consultor desse projeto, gestor estadual, de inclusão de alunos com deficiência. E aprendi também com isso, né, que hoje todo mundo tem o seu talento. É preciso saber explorar, é preciso saber motivar as pessoas para explorar essas habilidades que ela tem. Não importa, qualquer pessoa pode. Não existe aquela história de que um é menos ou mais inteligente que o outro. O que existe é, você teve mais oportunidades do que o outro para desenvolver sua habilidade. Professor, estou conversando aqui com o professor Gustavo Estevam, quase 4 décadas dentro de sala de aulas, e o que lhe deu grande prazer esse contato e de ensinar, de ter esse contato com o pessoal. O senhor fala na educação inclusiva, que é uma educação para pessoas com deficiência. Isso. Mas eu li alguma matéria que há escolas ou salas de aula para pessoas especiais. E aí tem que ser também professores especiais. É isso ou não? Infelizmente não. Não. Isso é um passado. Isso foi o que existiu no passado. Hoje a proposta pedagógica é outra. É verdade, no passado existiam as escolas especiais, os professores especiais, os alunos especiais, que vale salientar, Idebrando, que de especial não tinha nada. Eram pessoas segregadas, eram pessoas que viviam um regime de apartheid, né, que não estavam na sala regular com os outros e eram colocadas em salas à parte. Havia um preconceito. Isso, claro, implicava em uma discriminação, um preconceito. Sabe aquela história assim? Existe uma expressão que nós nordestinos, né, usamos muito, tipo, o coitadinho. Esse oi coitadinho não tem nada de positivo, de agradável para se dizer uma pessoa. Você está menosprezando ela. Diminuindo Você está diminuindo ela. E ela não é isso. Ela não é isso. As pessoas, na verdade, cada pessoa... Veja, eu costumo dizer assim, todos nós somos ao mesmo tempo iguais e diferentes. Ao mesmo tempo. Só precisamos ver o foco. Tem hora que eu quero ser tratado de forma igual. E tem hora que eu quero ser tratado de forma diferente. Então isso é educação inclusiva. O que é que mudou? Aí eu posso dizer assim rapidamente, existe uma legislação até internacional, existe uma convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, que é recente, né? Não é uma coisa
muito antiga não, 2000 e alguma coisa, acho que 2006 mais ou menos, não me recordo agora, que propôs o ensino da educação inclusiva, que as pessoas com deficiência possam estudar em escolas regulares, com outros alunos que são chamados, entre aspas, de normais. Que de normal todos nós somos. Certo. Na verdade, era uma discriminação. Então, hoje, não se admite mais, pedagogicamente falando, isso que você acabou de dizer, de ter uma escola especial, um professor especial, uma sala especial. Não existe isso. Porque o aluno não é especial. O aluno é aluno. Eu sou hoje vice-presidente de uma ONG que nós criamos, de professores no Brasil todo, chamada ANEI. ANEI. Associação Nacional de Educadores Inclusivos. Eu sou vice-presidente. O presidente é nacional, né? Nível nacional, exatamente. Temos gente do Brasil todo que faz parte da ANEI. E a gente tem uma série de projetos, de ações, de atividades para a difusão da educação inclusiva. Então, falar disso de mim para você é algo que tem tanta coisa para dizer aqui que não dá. É verdade. Né? Mas com certeza, o que você falou já não é mais real. Não existe mais isso. Não. Mas porque antigamente era assim. Nós temos, inclusive, algumas instituições que sobrevivem até hoje e já estão mudando essa mentalidade. Eu posso citar várias, inclusive aqui eu tenho algumas, se você que me permite, eu vou citar, né, porque merecem, inclusive, né, serem citados. O Instituto Antônio de Queiroz, que é o chamado Instituto dos Cegos, né, que tem um trabalho lindíssimo, secular, de mais de 100 anos, mas que foi se adequando à nova realidade. No Rio de Janeiro nós temos o Instituto Benjamin Constant. Esse me permite apartilhá-lo, para fazer uma pergunta dentro do que o senhor falou aí, no Instituto dos Cegos. Eu já ouvi falando, não me lembro se eu já ouvi. Sim, é da Santa Casa de Misericórdia. Tem um ali também no Engenho do Meio. Que tem vários. Né? Eu visitei lá. Tem associações, entidades que como é que se inclui numa sala de aula comum uma pessoa deficiente visual, o cego? Mas eu não quero que o senhor responda agora. Excelente pergunta. Eu vou dar um intervalo pequeno, a gente volta já para o senhor responder essa pergunta. Perfeito. Bem, meus amigos, estamos voltando com a Hora da Verdade dentro do programa Hildebrando Marques. E você pode acessar o nosso programa. E, por favor, quem puder, dê uma clicada no sininho aí do YouTube, programa Hildebrando Marques, porque nos ajuda e você fica inscrito neste programa para quando quiser participar através do WhatsApp ou do MSM, você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, que faz parte do mundo atual. A gente não pode só fazer crítica pela crítica, mas quando vê uma obra que o gestor público fez e quiser elogiar, pode fazer parte do programa aqui. Sem nenhuma, não vou fazer nenhuma crítica e nenhum comentário com relação à sua participação. Ok? Vou só citar o seu nome e qual é o seu interesse de participar do programa. Dito isto, meus amigos e minhas amigas, em todo mundo, porque estamos indo para outras plagas, outras línguas, e eu tenho amigos meus e outras pessoas em Portugal, na Itália, na França, onde está sendo realizando os Jogos Olímpicos de 2024, que assistem esse programa aos sábados, ou quando não podem no sábado, vão lá exatamente no YouTube, clica no sininho e assiste a todas as matérias do programa. Mas eu perguntava ao professor Gustavo Estevão, que é o nosso convidado do dia de hoje, sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual, um cego, podemos dizer assim, numa linguagem mais rasteira. Isso. Como é que se dá a inclusão de um cidadão desse numa sala de aula comum? Isso, perfeito. Você está me dando uma oportunidade
né, de esclarecer muitas vezes para pessoas que nos assistem, que acham isso um absurdo. Como é que pode? Não, ele não enxerga, ele não é o que a gente chama de vidente, né, aquele que enxerga. Ele não vai conseguir nunca estar numa sala igual aos demais. Né? Como é que ele vai ler um material didático que está impresso, que é dado como livro didático? Né? Enfim, como é que ele vai se conduzir na escola, né? Se orientar na escola, ou até chegar à própria escola? Né? Então, essas questões realmente são ainda, né, motivos de muitos questionamentos. Eu diria que às vezes até da própria família daquela pessoa, né, que se assusta em deixar alguém sozinho, cego, para ter sua vida autônoma. Eu quero dizer a você que hoje a gente tem a certeza absoluta do que eu vou lhe dizer, de que pode sim. É possível sim. Lógico que para esta pessoa, assim como para qualquer uma outra, algumas adequações precisam ser feitas. Né? Por exemplo, para fazer a leitura, porque o método de ensino a pessoa com deficiência visual é o método Braille, que é aquela que a pessoa lê através daquele... O alto relevo num papel. Exatamente. Com os dedos. Como se dá essa... Pronto, então é isso que o senhor vai explicar. Primeira coisa, é isso que eu quero lhe dizer. Primeira coisa é que a instituição de ensino, ela tem que se preparar, certo? Para receber alunos, né, com deficiência visual, inclusive os cegos. Porque muita gente pensa que todo deficiente visual é cego. Não é. Ele pode ter baixa visão, mas não é cego. Ele pode enxergar alguma coisa, mas não é cego. Então, existe o cego que realmente tem uma deficiência visual, que é o caso em que ele não enxerga nada. Então, a escola, a instituição de ensino é que precisa se preparar. Ela precisa ter uma gestão, né, de receber esses alunos. E isso já não é nenhum favor. A escola hoje ela é obrigada por lei. Ela não pode negar matrícula porque um aluno é cego. Isso é crime, inclusive. Né? Aquele que for discriminado, que sofrer esse preconceito de que porque é cego e não pode se matricular numa escola, ele pode procurar os seus direitos, que eles existem. Certo? Que ele não pode ser discriminado. Mesmo uma rede particular? Pública ou particular. Ela tem que estar preparada para... O que é que uma escola existe? Qual que seja ela? Qualquer nível de ensino. Ela existe a partir dos seus alunos. E os alunos, eles não são selecionados. É qualquer aluno. É aquele que chegue e diga, quero estudar aqui. No nível que esteja aquela escola, né? Obviamente. Então, quando o aluno vai na matrícula, geralmente, nesse caso, menores, né? Pessoas que são menores de idade, vão com seus pais, né? Seus responsáveis. E chega, ó, quero matricular meu filho. Ou na universidade, o próprio aluno passa num exame de seleção, né? Para fazer o curso. Então, eu quero estudar aqui. Esse desejo é obrigação da escola atender. Tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Então, para isso, a escola precisa se preparar. E uma das coisas que você de logo falou aí, por exemplo, na questão do material didático. Não pode pegar para um cego e entregar um livro didático que é impresso. Não pode. Existem condições para ter outras opções, outras alternativas? Existe. Uma delas também você falou. Aquele material didático pode ser feito em braille, desde que a pessoa saiba ler em braille. Que ela também precisa ser preparada. O cego precisa, desde logo cedo, ter um preparo para a vida autônoma. E esse preparo de começar a ler em braille, ele é na própria escola? Veja, ou ele faz isso através de instituições específicas que ensinam braille para uma pessoa que é cega, assim como ensinam também ela ter mobilidade, autonomia para caminhar em qualquer lugar, usar uma bengala, por exemplo, né, que é uma ferramenta de orientação e mobilidade, é uma bengala, para um cego é fundamental. Mas assim também como outras coisas. Ele precisa estar preparado para a vida autônoma. Ele precisa ter uma espécie de treinamento, vamos assim dizer, para ter essa vida autônoma. Então ele tem que saber braille. É uma coisa que é básica. Você um dia não aprendeu o alfabeto, a ler, a escrever, o cego também precisa aprender a ler braille.
Assim como, por exemplo, o surdo. O surdo mudo era isso que eu ia perguntar. É a mesma forma? O surdo. Não, Surdo mas mudo já é outra coisa. o mudo não fala. Mas o surdo pode falar. Que é a linguagem sabia disso? em Libra, né? É a língua brasileira de sinais, exatamente. Então, todas essas questões de adequação precisam ser promovidas para aquela pessoa. Às vezes, a própria escola, porque o aluno não teve a condição de ter isso na família, desde pequeno, a escola, em um turno complementar, começa a ensinar para ele o braille. Para ele aprender o braille. Mas não só o braille, hoje existem os recursos que são de áudio. A gente chama audiodescrição. Existem livros, e-books, que são em áudio, que você vai ouvir, tá? Vai ouvir. Então, a pessoa que é cega pode fazer uso disso. Dentro do material didático dele, ele pode ter isso disponibilizado. E hoje nós já temos muita coisa que é elaborada com esse recurso disponível gratuitamente na internet. Que eu acho a grande revolução desse mundo moderno, sem dúvida alguma, que nos permite estar aqui hoje, né, é essa tecnologia da rede de computadores. Né? Que coisa maravilhosa, né, que a gente tem hoje. Avançamos muito. Para o bem e para o mal, né? Eu esqueço o mal, porque eu não quero fazer o mal a ninguém. Mas eu estou vendo o que é que tá tem de bom. De nós. De bom tem hoje estar aqui do lado de Hildebrando e falando, como você disse, para o mundo. Né? Nós podemos, eu estou falando em português, claro, mas eu poderia estar falando também em inglês, em espanhol, e alguém ia me escutar lá fora. Então, ou então ter legenda, tradução. Então, essa rede de computadores, para mim, é algo fabuloso. Eu vejo as redes sociais, como a gente chama, né? A rede de computadores, as redes sociais, como um avanço altamente significativo para a sociedade civilizada mundial. Eu também acho. Eu acho que o advento da tecnologia, ou seja, a internet, avançamos muito. Hoje, você deixa de enfrentar uma fila no banco para fazer tudo o que você quer, ou quase tudo, pela internet, pelo aplicativo do banco. Não é? Você sabia que esse nosso celular, ele faz audiodescrição e já vem de fábrica um recurso para ler o que está aqui na tela? É só configurar. Sim. A pessoa não precisa nem comprar, já vem nele. Tanto para o Android como o iOS, que é da iPhone. Já está nele o recurso que aí uma pessoa que tem deficiência visual, é cego, só precisa configurar. Ele não precisa instalar mais nada, já vem com ele. Professor. Pois é, e poucas pessoas sabem disso. Eu mesmo não sabia. Inclusive pessoas que são cegas. Olha aí, que avanço, né? Então, é fabuloso. Isso aqui, ó, na sua casa, hoje nós temos o quê? Um estúdio. Isso está sendo permitido por quê? Se há, sei lá, 10, 20 anos atrás, isso não seria nem possível. Né? Eu tenho um telefone assim, no meu bolso. Imagine quando, eu acho que você é da mesma geração que a minha. Sim. Né? A gente falar, eu me lembro que tinha um desenho animado, Dick Tracy, que o investigador usava uma televisãozinha no relógio. A gente olhava aquilo e ficava, olha, será que um dia vai ter isso? Não é verdade? Os Jetsons, né? Os Jetsons, exatamente. A gente parece que pensou que o Fred Flintstone ia ser a vida toda, né? Da Idade da Pedra. O mundo mudou e mudou para melhor. Tem coisa ruim? Tem, mas esquece isso. Não quero fazer o mal a ninguém. Eu quero fazer o bem. Né? Bom, tem que ser seletivo. Tem que saber ser seletivo, né? Professor Gustavo Estevão, não tenho, que ela é viva ainda, uma sobrinha que ela foi diretora no município de Paulista de uma escola. Certo. E a escola pública e tal, ela sofreu horrores com os alunos porque entravam lá drogas e ela era muito preocupada com essa coisa e chamava o aluno tal e passava uma repreensão daquele aluno. Daqui a pouco no dia seguinte o pai ou a mãe do aluno vinha para tomar as dores
do aluno, e tinha aluno que chegava a bater em professoras, sabe? Essa diferenciação daquela nossa escola que a gente levava castigo, se ajoelhava em caroços de milho, de feijão, uma cara para parede, porque tinha feito um mal feito que tinha feito na escola. Qual é o senhor vê nesse seu conceito, essa diferenciação da escola de hoje para a escola de Agora outrora? começaram as perguntas difíceis, né? Essa é uma dessas perguntas difíceis que qualquer educador hoje tem dificuldade para responder, né? Especialmente quem são gestores, né, da educação, como é o caso da sua sobrinha, né? É vencer esse desafio. O que é que acontece? Primeira coisa, a gente tem que entender, Hildebrando, que o mundo, ele muda. Ele é muito dinâmico, né? São mudanças, e nada é para sempre. Não entenda que alguma coisa vai ser para sempre. Não. Você tem que acompanhar essa dinâmica e ir procurando soluções, obviamente, que lhe são viáveis, né, para você implementar. Eu acho que a primeira coisa é lidar com um problema que você falou. É a questão de que essa geração, essa juventude, né, que nós temos hoje, não é a nossa juventude, né, como você falou, muito menos criança, né? Eu sou do tempo de que eu levei reguada. Também. Tabuada. 2 vezes 2, 9 vezes 9. Não era palmatória não, porque já tinha acabado, mas reguada eu levava. Ela batia na mesa e dava um susto na gente que não tinha tamanho. Você errou, pá! A régua era de madeira. De madeira, era madeira mesmo. Então, mas isso foi uma outra época, um outro momento da educação, né, no mundo só, não aqui no Brasil. Hoje, essa geração é uma outra geração. A gente precisa entender essa geração. Sem dúvida nenhuma, tem problemas como a outra tinha também. São outros problemas, né? Inclusive um deles, que eu acho que um dos mais pesados, você acabou de falar, que é a questão da droga. Né? A droga hoje é um grande problema. Mas nós temos que encarar isso e principalmente focar de que as pessoas, elas na verdade precisam de oportunidades. Elas precisam de ter a chance de se recuperar, a chance de se refazer na trajetória da sua vida, que muitas vezes tem um descaminho, sem dúvida alguma. Quem não teve algum descaminho na vida e depois voltou para o caminho novamente, né? É lógico que a gente precisa ajudar, principalmente uma instituição de ensino, né, de educação. A gente precisa acolher muito mais, né, essas pessoas do que excluí-las. E esse acolhimento tem que ser feito profissionalmente, por pessoas competentes. Né? Não pode ser uma ação amadora, digamos assim, de uma pessoa que desconhece o que é aquela realidade. Tem que se buscar pessoas competentes. Eu hoje, por exemplo, eu faço muita consultoria na área de inclusão, né, para escolas públicas e privadas. Ainda tem essa oportunidade. Não tanto quanto já foi no passado, mas ainda faço. E todas as vezes que eu encontro, as questões são as mesmas. Eu não sei lidar com esse problema. Tá, tudo bem. E não tem como você aprender a saber como lidar? Você não pode buscar soluções. Você Capacitação. Seja lá o que for, que você busque informações no mínimo, para como lidar. Aí eu dou um exemplo que eu acho que você vai entender essa analogia. Você, pela idade, já deve ter filhos, não sei, né? Então, imagine você casando hoje e de repente seu filho nasce e ele nasce com uma deficiência. O que é que acontece? Você vai deixar de ter o seu filho porque ele nasceu com uma deficiência? Não pode. Duvido. O amor de um pai, o amor de uma mãe não vai permitir isso. Ao contrário, você vai dizer, ele é meu filho e eu vou fazer de tudo para que ele possa se desenvolver. Então, essa descoberta de que opções de solução existem, primeiro parte da gente. Assim é numa instituição de ensino. Bom, a gente está enfrentando muito problema de droga, aluno que é agressivo, né? Então, isso tem que se buscar as soluções apropriadas. Né? Sei lá, buscar um psicólogo, um psicopedagogo, né, para dar as orientações. Porque especialistas existem. Pessoas que entendem daquilo ali.
Você não entende, mas já pode passar a entender com a ajuda e o apoio desses profissionais. Professor Gustavo, no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ele introduziu na educação brasileira que ninguém podia ser reprovado nas escolas, né? E os professores eram orientados pelos seus gestores maiores para que fizesse de tudo para que passasse aquele garoto. Diante desse fato, ao meu conceito, é que muita gente, não só o meu conceito, mas de vários especialistas no assunto da educação, de que crianças vão para a escola, muitas com algum pensamento na merenda escolar, que é um fato bom para a criançada, mas o professor também não liga muito, faz que ensina e o garoto faz que aprende, e depois não sabe ler um texto, não sabe interpretar um texto, ou fazer uma conta de somar, uma conta de adição. Como é que o senhor vê essa questão da educação imposto pelo governo Lula no seu segundo mandato, para essa educação que a gente tem hoje no país? Certo. Eu disse que chegou a hora das perguntas difíceis, né? Então chegou a hora, né? Tudo bem. Olha, Hildebrando, eu sou totalmente contra de não se dar a devida atenção ao mérito do aprendizado que uma pessoa pode ter. Eu acho que nenhum professor pode ignorar isso. Existem aqueles que estão aprendendo e os que não estão aprendendo. Os que estão aprendendo, ótimo, né? Perfeito, estão aprendendo o conhecimento, o conteúdo que você quer repassar e desenvolver. Os que não estão aprendendo, o que é que eles precisam? Obviamente precisam de um processo de correção mais rápido que puder para se descobrir o que é que está levando eles a não aprender. Inclusive, às vezes, não aprender é o que você acabou de falar. Ele não tem nem sequer frequência à sala de aula. Como é que ele vai aprender se ele não está nem frequente, né, na sala de aula? Ou às vezes está, mas não está dando a devida atenção, não está alcançando o conhecimento. Porque também é imposto agora também, porque se o aluno não comparasse a sala dele, ele tem sanções, como por exemplo o Bolsa Família, o pai ou a mãe deixa de receber. Existe alguns programas sociais, né, que vinculam o pagamento a essa questão da frequência escolar, da sala de aula, exatamente. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa questão, né? Eu acho que o pagamento de uma bolsa, né, social, como é o caso do Bolsa Família e outras questões, né? Hoje mesmo nós temos, até em nível de universidade, programas sociais que são pagam ao aluno para ele frequentar, né? Para ajudar no transporte, na alimentação, né? E assim por diante. Nós precisamos entender que ao aluno ele tem que ser primeiro motivado. Eu entendo que estudar é uma descoberta pessoal. Estudar não é obrigação. Não é alguém chegar e dizer assim, Hildebrando, vai estudar. Suponhamos, né, que alguém chegue e diga assim, você está sendo obrigado, né, a estudar. Não funciona assim. Ele tem que descobrir. É uma descoberta pessoal, né? É algo que a pessoa ela vai entender que aquilo contribui para o desenvolvimento dela. Não houve um dia na vida, eu tenho certeza que isso aconteceu com você, né? Assim como aconteceu comigo e deve acontecer com várias pessoas, né? Essa coisa de estudar como descoberta, né, pessoal, de ali você dá um estalo assim, sabe aquela luzinha que acende na cabeça em cima? Não, eu preciso estudar porque isso vai me desenvolver. Existe um momento na vida de qualquer ser humano que você entende que o conhecimento tem que ser uma preocupação pessoal.
Na hora que você não tem esse instalar, essa descoberta na sua vida pessoal, você vai ficar sempre atrasado em relação às demais pessoas. Tem gente até que chega ao ponto de dizer, estudar não vale nada. Como eu tenho, assim, como é que eu posso dizer, dó, né, de pessoas que pensam assim, é um termo bem nordestino, ter dó, né, porque elas não sabem a realidade do que é a vida. Qualquer pessoa, mesmo o mais ignorante, que não teve a oportunidade, não é porque ele não descobriu, ele não teve a oportunidade de estudar, porque precisa ter também. Além da descoberta, tem que ter condições, né? E aí entra vários programas sociais, né, que nós temos hoje, que possibilitam financiar a sua estadia no ensino regular. Aí vem o Bolsa Família, é um deles, como você falou. Tem um tal de pé de meia agora, né? Pé de meia, eu não conheço assim a fundo, mas eu sei que também para incentivar financeiramente o aluno. Todos esses programas são válidos, mas obviamente tem que ter do outro lado alguém que desperta para a importância de estudar. Veja, eu fiz um curso técnico de segurança, foi a minha primeira profissionalização, foi um técnico em segurança. Tem tempo já, viu? Final da década de 70. Imagina, quanto tempo já tem, né? Acho que uns 40 anos. Tem. Então, 50. 50 já, né? 50. Então, veja, eu estudei um curso técnico de segurança, tendo como material didático meu 2 livros. Você acredita? Que eu comprei no Sebo. Eu fui no... Sabe o que é o Sebo, né? Lá em Recife, é onde se vende aqueles livros usados. Né? O Sebo era rico em obras literárias. Pois é, eu comprei no Sebo, porque não era para ir numa livraria, não, porque eu não tinha dinheiro. Eu tive que comprar no Sebo. 2 livros, eu estudei em cima de 2 livros. Né? Sou capaz até de dizer eles, os autores e o título. 2 livros que eu tive. Né? Técnica de Segurança do Trabalho, de Leonídio Ribeiro, Manual de Prevenção de Acidentes de Cegadas Viana. Estudei de trás para frente, de frente para trás. Porque era o único que eu tinha. Não tinha outros livros. Existiam, mas não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha. E Debrando, hoje você pega isso aqui, vai no famoso Google e bota um tema qualquer e você vai ver quantos sites, links se abrem sobre aquele tema. Você vai passar a vida todinha que lhe resta lendo quase todos os links e não termina. É um acervo enorme. Ou seja, qual é a grande dificuldade? Antes era escassez, que não tinha, né? Era só 2 livros. Hoje é o excesso. Muita informação. Então a questão é que é preciso se motivar. Você precisa descobrir isso dentro de você. Esse foi o seu primeiro curso técnico, hein? Curso técnico, exatamente. Com muito orgulho, viu? Pois não. No meu currículo, a minha vida profissional começou por Isso gera uma pergunta também. Mas eu queria só terminar a pergunta que você fez, que eu ainda não concluí. Né? Então, se o que eu estou dizendo é verdade, eu não quero ser absoluto no que eu digo. Tudo meu é presunção de verdade. Eu tenho que sempre testar. Né? Mas eu acho que essa descoberta, ninguém ensina para alguém como é que se faz. É algo que vem de dentro de você. É uma necessidade que você vai sentir de procurar o conhecimento. Ciência, muita gente coloca como uma coisa para poucos, né? Não, ciência é estudar. Estudar o que você quiser, se apoderar do que nós temos ali, do que já está registrado como conhecimento. Isso é uma descoberta. E como vale a pena para o desenvolvimento de uma pessoa. Professor, eu conheço uma autoridade municipal que ele não estudou. Então ele aprendeu o ofício de ser pedreiro. Sim. E até mestre de obra, mesmo sem ler, ele fazia. Certo. E por um acidente, ele foi pensado para disputar uma prefeitura. Sim. O nosso presidente atual, me desculpe, eu não sou nem a favor nem contra, não quero colocar isso, mas o nosso presidente hoje, o diploma maior que ele tem é de torneiro mecânico do Senai.
E o Ele não tem doutorado, como um dia já teve o Fernando Henrique Cardoso, É verdade. escritor, inclusive, Altamente, casado com Dona Ruth Cardoso. Sociólogo. Mas o Lula é uma pessoa de pouca instrução. Ele não é o presidente. Mais inteligente. E já é a terceira vez, né? É a terceira vez. Terceira vez. Pois bem, Porque esse- existe uma coisa que a gente não pode também menosprezar. É a escola da vida. Ela ensina. Essa é a maior universidade. Ela ensina. Você sabendo cursá-la adequadamente, estando atento ao que ela ensina, ela é muito importante. O nosso presidente, que o senhor acabou de citar, já passou, depois disso que ele fez, que ele foi presidente da República, passou a estudar particularmente, a aprender isso que é isso, chamava lá. E essa autoridade que eu estava desenvolvendo sobre ela, pedreiro, e por um acidente foi pensado para ser um candidato e se elegeu. Olha, ele não sabia ler nem escrever. Sim. Não é pré-requisito. Aí, Eu saiba, não é não. Porque já que o analfabeto tem direito de votar, tem a prerrogativa também de ser eleito. Eu até acho que deveria ser. Eu também. Eu concordo com essa sua Eu teoria. até acho que deveria ser. Tem cargos públicos eletivos que você deveria ter, no mínimo, um certo nível de instrução. Porque eu também concordo com o senhor. Por exemplo, um parlamentar que se elege, que vai para uma Câmara de Vereadores ou para uma Assembleia Legislativa, ele tem que saber o que é que está fazendo ali, o que é que ele está votando, se é a favor dele ou contra ele, porque tem que discernir das coisas. Então essa autoridade... Se a escola não é importante, por que ela existe? Se a formação profissional não é importante, por que a gente cobra tanto das pessoas isso? Então esse candidato foi eleito, prefeito e tal, aí sentiu na pele a necessidade de saber ler, para saber o que é que estava assinando ali. Chegava um secretário assim, mas o que é isso? Tudo ele tinha perguntado, tudo tem que perguntar. Isso é assim, assim. Ele aprendeu a assinar qualquer coisa, mas aí ele foi fazer um curso. Foi para o fundamental, e como prefeito, e aprendeu, e foi mais um. E hoje em dia faz um discurso que você diz, esse cara não é analfabeto. E depois foi deputado, ainda chegou a ser deputado. Aí eu chamei lá a atenção lá na Assembleia, que eu trabalhei por 40 anos na Assembleia. Certo. Eu disse, olha, você aqui está no meio de cobra criada. Aqui é um verdadeiro butantã. Você vai terminar se perdendo. Procure uma assessoria capacitada para lhe dar orientações do que é que você vai fazer. Ele disse, nada disso eu tiro de letra. Nos primeiros meses foi prejudicado, aí mandou me chamar. Quem é que você indica para ser um camarada que me dê orientação, um jornalista? Aí eu digo, eu tenho. Eu indiquei para ele lá sem nenhum interesse nem nada lá, que eu já era funcionário da casa. Mas nos primeiros meses como prefeito e como deputado depois, foi ruim a vida dele. Aí você falou a medida primeira mais acertada. Quando a gente não sabe alguma coisa, tem que procurar saber com alguém que sabe. Saber escolher essa pessoa para lhe dar informação. Né? Então, vamos supor, também faço uma comparação bem rasteira. Você na sua casa aqui tem um problema na torneira lá da pia do banheiro. Você vai tentar trocar essa pia do banheiro Não. achando que pode? Tem curiosos Que tenta. Que tenta. E se dá mal. E se dá mal. É. Mas quando você chama alguém que sabe, ela vai pegar e dizer, olha, essa aqui é de tantas polegadas. Exatamente. Tem que comprar. Você compra ele em questão de minutos. Eu vou lhe dar um exemplo. Recentemente eu troquei um chuveiro, né, da minha casa. E quando eu comprei, eu estava acostumado a trocar antigamente, chuveiro, né? Não havia tempo que eu não fazia isso. Mas eu, curioso, fui, comprei e tal. A menina disse, olha, esse é o melhor que tem, porque esse daí, a resistência não vai acabar nunca. Ela é eletrônica. Isso também. Pronto. Aí eu fui ver, aí eu olhei assim, eu disse, como é que é essa conexão? Não é de rosca, que agora é pressão. Aí eu chamei um rapaz que trabalha para mim nessas coisas hidráulicas. Ele disse, isso aí a gente faz agora. É tanto. Eu digo, gente, pode? Vá, faça. Aí ele pegou, desarmou tudinho, montou, não sei o que, puf, botou.
Aí eu disse, mas olha, como é que você conseguiu? Isso é simples. É só chegar e dizer assim, tal, que é pressão. Digo, mas para ele era simples. Essa é. Por quê? Mas Porque pra você não. ele sabe, eu não sabia. E aí, quando a gente vê que realmente certas coisas, a maioria delas, a gente tem que buscar quem sabe fazer. E quem sabe fazer pode aprender também empiricamente. Ou não, pode ser também na teoria. Você dimensionar certas coisas, não. Por exemplo, fazer uma instalação elétrica de uma casa dessa, não pode ser um curioso. Tem que ser uma pessoa da área de eletrotécnica. Tem as amperagens, tem essa exatamente. coisa toda. Então, o conhecimento é isso. Mas, professor Gustavo, nós estamos já rumando para o final que pena. da sequência, e eu não poderia deixar de fazer uma pergunta ao senhor a respeito da sua, como o senhor fez o curso de segurança do trabalho, a respeito de sua iniciação e a introdução da segurança do trabalho em Pernambuco, que diz que o senhor é um dos precursores dessa coisa tão importante para o trabalho, né? A área profissional. Veja, o Brasil, Hildebrando, desde muito, né, de agora, precisa muito de segurança no trabalho. O Brasil está entre os países que mais ocorrem acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Como eu disse a você, minha vida profissional eu comecei como técnico em segurança do trabalho, com muito orgulho, né? Me formei na Escola Técnica Federal, que hoje seria o Instituto Federal de Pernambuco, na época era a Escola Técnica Federal de Pernambuco, ali no Derby, inclusive, no bairro do Derby. Então, eu fui ser bombeiro civil. Eu fui bombeiro civil. Não parece, né? Mas eu era bombeiro civil. Coordenava a equipe de bombeiros auxiliares de uma grande fábrica que existia no Cabo, chamada Ródia Nordeste. Né? Comecei minha vida ali, como bombeiro civil, na prevenção e combate a incêndios no complexo industrial. E o Brasil, já de muito tempo, tem muita ocorrência de acidente de trabalho, né, e doenças ocupacionais. Quem trabalha com isso para fazer a prevenção, entre tantos profissionais que existem hoje, um deles é o técnico em segurança do trabalho. E nós temos o orgulho de dizer que o que é hoje o Instituto Federal de Pernambuco, na época, Escola Técnica Federal de Pernambuco, foi quem ofereceu o primeiro curso técnico de segurança do trabalho no Brasil. No Brasil? No Brasil. Sou das primeiras turmas que formou esse profissional. Imagine. Então, isso deve ser motivo de orgulho. Não tem dúvida. Porque hoje quase todo o Brasil forma técnicos em segurança do trabalho. E não é só as públicas não, as instituições privadas também dão muita ênfase a esse curso. O técnico de segurança do trabalho, por exemplo, porque a partir de quantos trabalhadores numa empresa ou numa firma tem que se ter ali, entre eles, um técnico de segurança do trabalho? Isso. Entre outros profissionais, porque na empresa, ela é por legislação do Ministério do Trabalho, é obrigada a ter serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que chama SESMIT. Né? Então, dentro do SESMIT tem um técnico de segurança do trabalho, mas tem também um médico do trabalho, tem um engenheiro de segurança do trabalho, tem um técnico de enfermagem do trabalho. O técnico de segurança do trabalho é um deles, né? Logicamente, eu destaco o técnico de segurança do trabalho porque nós somos pioneiros nessa formação no Brasil, né, como um todo. Mas isso varia conforme o número de empregados que a empresa tem e o grau de risco. Existe uma norma do Ministério do Trabalho, chamada NR4, né, que trata justamente de dimensionar o SESMIT, que é esse setor, e quantos profissionais tem que ter nele. No mínimo, tem que ter um técnico em segurança do trabalho. Com certeza. Eu fui coordenador, que chamava na época, era superintendente da Cibrasem, Companhia Brasileira de Armazenamento. Ainda existe? Não. Não existe mais. Não existe mais. Tem outra denominação. Tem outro nome, é outro órgão. E é do Ministério da Agricultura. E lá, além do armazenamento de grãos, que é para o governo faz isso para uma necessidade de uma crise da lavoura, o governo tem aqueles grãos para fornecer aos agricultores. Perfeito. É logística, né? É logística. E tinha também, era ali no Cais do Porto, de frente para a Mesbro ali. E tinha também uma unidade
uma unidade frigorífica. Que os pescadores vinham, pescavam, deixavam lá e era armazenado lá. E ali requer uma atenção especial. É um ambiente de trabalho. De frio, dessa coisa isso, toda. Exatamente. E por isso tinha lá a chamada CIPA. Isso, isso. E que me dava um Comissão trabalho. Interna de Prevenção de Acidentes. Pronto. A CIPA, uma vez, foi a imprensa toda para lá, porque tinha acontecido um pipoco lá uma pane lá num dos motores. Certo. E o cara ligou, um dos funcionários lá, ligou para a imprensa, e eu vou chegando, tá lá a Globo, tá o Canal 2, tá a Rádio Jornal, tá. Toda a imprensa. Que me chega lixo é isso, que eu estou enrascado aqui. Aí me chamou, o técnico da CIPA me chamou, você lembrando, tá acontecendo. Foi quando eu vim me apurar um pouco mais sobre a segurança do trabalho. O que seria isso? Entendeu? É verdade. Mas aí é que eu fiquei sabendo da importância Disso. que tem a segurança do trabalho. Veja, a importância pode ser traduzida aí, Debrando, já pela seguinte questão. Eu acho que ninguém merece sair da sua casa para ir trabalhar, né? Ganhar seu ganha-pão, como se costuma dizer. E ao invés de ter um ambiente de trabalho seguro, né, preservado, ele vai encontrar condições de risco que oferecem a possibilidade dele morrer por acidente de trabalho. E ele morrer. E não voltar mais nunca para o seu seio familiar, porque ele morreu num acidente de trabalho. Eu acho isso uma grande tragédia, né, numa família, na vida de uma pessoa. Por exemplo, essa semana nós tivemos um caso aqui no Hospital da Restauração. Um trabalhador que estava em manutenção de um elevador, e eu não sei detalhes, obviamente, o que eu só sei é que ele caiu no fosso do elevador e morreu. Morreu. E olha que ele estava no Hospital da Restauração, um ambiente de emergência, né? A maior emergência da América Exatamente. Latina. Assim mesmo, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Olha que fatalidade. Imagine, eu não sei se eu chamaria De isso fatalidade, né? de fatalidade. Porque para mim esse acidente poderia ter sido evitado. Se certas condições de protocolos de segurança fossem seguidas, e existem normas para isso, tivessem sido observadas, sem dúvida nenhuma. Então, o papel que o técnico de segurança do trabalho e todos os demais que compõem o SESMIT e também a CIPA, que auxilia, que você falou muito bem, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que toda empresa tem que ter também, variando a composição dessa CIPA, de acordo com o grau de risco e o número de empregados, né? Então, promovam a prevenção de acidentes. E não só dos acidentes, tem as doenças também. O quê? As doenças. Ah, sim. As doenças relacionadas ao trabalho. Que podem ser geradas ali dentro do ambiente. Podem e são geradas pelo ambiente de trabalho agressivo. E tem que ter preocupação de fazer a prevenção também. Então imagine a importância desse profissional dentro de um ambiente de trabalho. É muito grande. É muito grande. Então todos aqueles que estão envolvidos com um trabalho, seja ele qual for, porque todo trabalho tem risco. Tem que ter essa preocupação. É verdade. Tem que ter. E o profissional habilitado para dar essas orientações é o técnico de segurança, junto com outros também, o engenheiro de segurança, o médico de trabalho, o técnico de enfermagem, que devem trabalhar para isso. E nesse ponto, o Brasil já evoluiu muito na formação desses profissionais. Que bom. Muito. Que bom. Hoje nós temos várias instituições que qualificam essas pessoas e que são excelentes profissionais. O mercado é muito grande, é muito amplo, né, em relação a contratar esses profissionais, tá certo? E eu acho que cada vez tende a ser melhor, né? Cada vez a gente vai observando o despertar que a própria sociedade vai tendo sobre isso. Olha aqui hoje eu no seu programa falando sobre isso. Isso é muito saudável. Isso é muito importante. Parabéns a você. Parabéns para o senhor com essa sua capacidade de agregar e de armazenar todo esse conhecimento. Obrigado. 40 anos em sala de aulas e essa capacidade de ser tão fluente, e deve ter muitos alunos seus orgulhosos
de ter participado de sua sala de aula, Que bom. dos seus ensinamentos. Porque ensinar, minha gente, é preciso ter paciência, é preciso ter, inclusive, sapiência para saber traduzir aquilo que você sabe. Às vezes a pessoa sabe de uma coisa e não sabe interpretar para quem tem. É preciso que seja, tenha uma linguagem, uma acessibilidade para que o aluno aceite aquilo e receba aquilo como ensinamento para o futuro dele. Essa é a grande questão, é essa. É verdade. Professor, Eu só queria aproveitar essa sua fala, né, e diante de, lógico, que eu agradeço o seu elogio, né, suas palavras, Pois não. mas de estender a todos esses professores, né, que nós temos aqui no nosso país. Porque muitas vezes a gente sempre fala, não, professor é uma profissão, isso, muito importante e tal, mas às vezes são tão esquecidos. é verdade. São tão Mal esquecidos. pagos. Como professor, eu não posso deixar de dar aqui a oportunidade, né, de falar, de que não esqueçam dos seus professores e dos professores dos seus filhos. É lógico, existem professores e professores, mas os verdadeiros professores, né, que esse país tem. Eu, por exemplo, fui professor da rede federal, fui um privilegiado. Né? Fui um privilegiado, porque na estrutura que a gente tem, né, de educação pública, federal é a que está bem situada. O estadual e o municipal fica muito a dever, mas são professores também. Mas a profissão de professor, eu considero como vocação, um sacerdócio. Faz daquela a sua vida, como um padre exerce a sua função de filho de Cristo, de ensinar o bem e tal. O professor tem essa mesma função, de levar os seus alunos para o caminho do bem. Que bom. Professor, um abraço, muito obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz e gratificado com a sua presença assim, enriquece muito isso aqui. Hoje foi uma aula para muita gente, a sua presença no nosso Eu que programa. agradeço, com certeza, eu que Viu? agradeço a você. E fique certo de uma coisa, eu gostei muito do senhor e faremos contato para uma nova conversa em breve. Tá certo? Com certeza eu vou estar presente. Obrigado, professor. Se vivo estiver, estarei sim. Tá bom. Eu volto daqui a pouco para dar continuidade ao nosso programa. Volto já. Ok, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Um abraço a Maria do Carmo Vanderlei, seu esposo Toninho Fontes. E um abraço também a sua filha, Maria Helena. Um abraço aos amigos aí da Nunes Machado. Um abraço aos amigos do bairro Santo Antônio. Um abraço aos amigos de Vitória de Santo Antão, rapaz, que nos assiste. Um abraço a todos vocês. Olha, agora nós vamos ter a foto chamada, a sequência chamada Quem Tá na Foto. Olha aí, quem tá na foto hoje é este amigo de vocês e o saudoso compositor, cantor e sanfoneiro Dominguinhos. Eu e Dominguinhos na foto, nascido em 1941 e morto no ano de 2013. Foi enterrado no cemitério, na Parque das Flores, não, aquele ali é de Paulista, como ele é, aquele cemitério de Paulista, Morada da Paz. Aí depois, por insistência dos filhos, do filho, do seu Luiz Ceará, do companheiro Geraldo Freire, foi transferido para a sua terra natal, Garanhuns, onde recebeu lá uma praça, tem o seu nome, tem um museu lá de Dominguinhos. Todas as honras ao grande mestre da sanfona de Pernambuco, que tocou por este mundo afora. Aí na foto comigo, eu e o mestre Dominguinhos. Programa Ideobrando Marques, o comunicador social.
Muito bem, gente amiga, um grande abraço aqui, seguindo com o programa Hildebrando Marques, do blog Hildebrando Marques. Não se esqueça, você meu amigo, você minha amiga, não se esqueça de se inscrever no programa. Acesse o canal do YouTube, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques, o blog Hildebrando Marques, ok? Eu vou ficar muito satisfeito se você fizer isso, que aí demonstra também a nossa audiência por vocês e que nos ajuda. Agora, meus amigos, a sequência Mosaico Cultural. Vamos assistir. Mosaico Cultural, a hora e a vez de nossa cultura nordestina. Agora houve mais uma reforma aí, estou dando na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por 4 reformas. 4 reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu só já passei por 4. E eu até aceitei, eu era professor de português, era forçado a aceitar. Até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá com C cedilha. Fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse, rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita, como é que você sabe? Que quando ele disse Suassuna era com C cedilha e não com 2 S. Não, senhor, meu nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos 2 lá com C cedilha. Suassuna com C cedilha parece marca de cobra. Não parece. Né? Jararaca, Cascavel, Suassuna. E chegamos aqui ao final do programa de hoje. Agradeço a todos vocês pelas atenções e agradeço a minha equipe. Agradeço aos companheiros, aos advogados Ney Araújo e Pedro Paulo. Ramos Silva, mais uma vez, não pôde participar, porque está saindo de uma virose que pegou e não teve possibilidade, mas está ficando bom. Vai voltar, eu acho que no próximo programa já estará com a gente. Agradeço a produtora desse programa, que é Paula Caíque, radialista e jornalista, e que faz todo esse trabalho de gravação, de edição, de convidar as personalidades que vêm para esse programa, os políticos, os empresários. É Paula Caíque que faz todo esse trabalho. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo programa.